A princesa Diana teve que morrer para o então príncipe Charles poder casar com a Camilla Parker, agora rainha. E qual é a função, qual é o peso do rei da Inglaterra ou de qualquer país, na verdade? Hoje o vídeo é um pouquinho de história. Olá, bem-vindo à TV, eu sou o Léo Cordeiro. Hoje é dia de Rec Show e eu quero comentar algumas coisas sobre esse evento que nós tivemos agora, né? 2023. É uma coisa que não é para muita gente ver, né? Porque a coroação anterior aconteceu há 70 anos. Imagina, 70 anos de uma coroação até outra. Vamos ver quanto tempo vai durar o rei atual da Inglaterra no trono, porque ele já assumiu, né, o trono com 70 anos. Ou seja, a mãe dele recebeu a coroa quando ele nasceu, praticamente. Bem, surpreende que existam reis ainda nos dias de hoje, né? Aliás, teve várias pessoas, tanto do Reino Unido quanto do Reino Unido, que são aqui a junção de vários países ali, né? Gales, a Inglaterra, a Escócia, que não estavam nem aí, pouco se lixando para o que estava acontecendo. Muitos acham que é um desperdício de dinheiro tudo isso que aconteceu, essa festa gigante da coroação do rei e da rainha. Teve grupos de protestos, né, contra a monarquia. Apesar de parecer tudo muito pomposo, ter até a carruagem de ouro, né, do rei, que virou, foi inspiração de Walt Disney para suas animações. Apesar que seria um pouco fake essa carruagem, né, porque ela já foi adaptada várias vezes, ela tem ar-condicionado, calefação, não é uma carruagem de madeira puxada por cavalo como qualquer outra, além de ser coberta de ouro, banhada a ouro, né? Se fosse ouro puro, nenhum cavalo aguentaria puxar aquele negócio. A coroa, para ter uma ideia, pesa mais de 2 quilos. Pense no peso que tiveram que suportar. Porque, ok, você coloca 2 quilos na cabeça, você pode ficar alguns minutos com isso tranquilamente. Mas à medida que o tempo vai passando, isso vai pesando pra caramba, né? Vai se tornando difícil carregar isso. Mas também não é só isso, ou seja, apesar de eles terem muitos benefícios, né, parecia algo assim muito interessante e importante. Eu lembro que quando a Meghan Markle casou com o príncipe Harry, saíram alguns memes, por exemplo, a serenidade no olhar de quem nunca mais vai pagar um boleto. Mas não é um conto de fadas, é uma gaiola de ouro, porque eles têm que viver, eles não podem viver, na verdade, né? Eles têm que representar e não podem dar opinião, eles não podem se manifestar nem pró e nem contra nada, absolutamente. Sendo assim, para que serve um rei, para que serve uma rainha, se eles não podem se manifestar de forma alguma? O rei na Inglaterra e em alguns outros países, na Espanha também é igual, ele é o chefe de Estado. Mas o chefe de Estado é diferente do chefe de governo. No presidencialismo, no Brasil, né, por exemplo, o chefe de Estado e o chefe de governo é o mesmo, ou seja, o presidente atual, Lula, ele é chefe de Estado e chefe de governo. Então, além dele ditar as leis, né, aprovar leis, ele também representa o Brasil. Se fosse o sistema parlamentarista, o Lula seria o chefe de Estado, porque quem governaria mesmo o Brasil seria o presidente da Câmara, talvez. Porque no Brasil são 3 poderes, né? É o legislativo, o executivo e o judiciário. O executivo é o caso do presidente, que é o chefe de governo e chefe de Estado. Então, se fosse o presidente da Câmara quem, além de aprovasse leis, enfim, mandasse no país, o Lula seria basicamente aquele que representa, que vai em eventos e que faz uma ponte entre os países, enfim, esse diálogo tudo, que é sempre muito necessário, né, que o governo precisa manter com outros países para vender, para comprar, para fazer as coisas fluírem, para fazer o país crescer de uma certa forma. E os reis podem, no caso da Inglaterra, né, ele pode anular uma lei. Quando teve o Brexit, por exemplo, né, que teve a separação da Inglaterra, do Reino Unido, com a União Europeia, a Rainha Elizabeth, ela poderia ter bloqueado, ela poderia ter anulado a eleição que teve do Brexit. Não quero, não vai ser assim não, a gente vai continuar vinculado ao Reino Unido, aliás, vinculado à União Europeia. Mas ela não se manifestou, porque eles não podem tomar partido.
E isso é para preservar, para manter o respeito, para manter o apoio de todos os lados. E o curioso disso tudo é que o Charles não deveria ser rei, ele não era para ser rei. Aliás, nem a mãe dele era para ser rainha, né? Isso tudo veio de uma história bem longa, mas não tão longa, na verdade, quanto a história da coroa britânica. Porque a coroa britânica já existe há muito tempo, há séculos e séculos. Mas foi lá quando, em 1936, quando o rei Eduardo VIII, né, assumiu o trono, e ele ficou menos de um ano no poder, no trono. Porque ele queria casar com uma mulher, a Wallis Simpson, que era uma socialite, que já tinha se divorciado 2 vezes. E aí não deixaram, ele não podia casar. O rei na Inglaterra é o chefe soberano da igreja anglicana. Então não dava. Como que o rei, como que o chefe da igreja anglicana vai casar com uma mulher que ainda tem os seus 2 maridos vivos? Isso não é possível. E aí ele renunciou, ele abdicou do trono. E quando ele abdicou do trono, a coroa passou para o irmão dele, que não estava na linha de sucessão. Agora o rei é o Charles. O príncipe na linha de sucessão é o William. Imagine que o William, quando assumiu o trono, né, se ele não tivesse os filhos, né, ele tem lá a esposa e 3 filhos, mas digamos que ele não tivesse filho. Se o William não quisesse assumir, a coroa passaria então para o Harry. E aí a Meghan Markle seria a rainha. Olha só que incrível, né? Já é incrível ela ter entrado na família real. Entrou e saiu, mas entrou. Então o rei Eduardo ele não quis, ele preferiu casar com a Wallis Simpson, passou a coroa para o irmão dele, e o irmão dele era o pai da rainha Elizabeth. Aí quando o rei morreu, né, quando foi isso em 1936, ele faleceu em 1952, e a rainha Elizabeth então assumiu o trono em 1953, 70 anos atrás. Essa história do rei Edward com a Wallis Simpson tem um filme contando a história dele chamado W.E. e foi a Madonna quem dirigiu esse filme. E como é que o rei chegou a ser o chefe da igreja? Bom, isso aconteceu em 1534, quando o rei Henrique VIII ele queria se separar da esposa dele, a Catarina de Aragão, para se casar com a Ana Bolena. E aí o Vaticano não aceitaria, né? Claro que não podia, porque ele era casado, como que ia descasar para casar com outra mulher? Acontece que o casamento dentro da igreja é indissolúvel, né? Uma vez que uma pessoa casa da igreja, ela não pode casar na igreja outra vez. Só que no estado civil é um contrato apenas que pode ser desfeito. Isso acontece muito. Uma pessoa casa, depois não quer mais ficar casada, divorcia, rompe o contrato, desfaz o contrato e pode casar, pode firmar um contrato com outra pessoa. Mas naquela época isso não existia e obviamente dentro da igreja jamais. O Papa Paulo III ele não aceitou, mas ainda assim o rei ele resolveu descasar para casar de novo e aí ele foi excomungado da Igreja Católica. E com essa excomunhão ele resolveu então cortar os vínculos, né, com os bispos lá da igreja também, foram forçados a cortar o vínculo com o Vaticano, e o rei foi nomeado o chefe supremo da igreja. Então a rainha Elizabeth era chefe supremo da igreja, agora o rei Charles, né, o chefe supremo da igreja anglicana, e ele é casado com a Camilla Parker, que agora é a rainha, mas se a princesa Diana estivesse viva, ele não poderia casar com ela. Então, se a princesa Diana ainda estivesse viva, seria o rei Charles sem mulher. Ele não poderia ter nem mulher. Ele não poderia nem levar adiante, né, a relação que ele teve com a Camilla Parker. Por isso é que existe bastante teorias da conspiração de que a princesa Diana foi assassinada. Apesar de ela ter mantido o título de princesa de Gales, mas ela ainda estava viva e o príncipe herdeiro do trono tinha que casar com uma outra mulher. E se fizesse isso, seria excomungado da igreja também. Seria excomungado, seria chutado fora da família real. Então, é bastante suspeito realmente a morte da princesa Diana, né? Isso é bastante complicado, bastante polêmico. Mas tem um filme que eu vi chamado O Assassinato da Princesa Diana, que é bem interessante, é baseado num livro de uma jornalista e faz a gente acreditar que ela realmente sofreu um atentado. E por esse vínculo que o rei tem com a igreja, é necessária essa coroação, né? Porque a rainha Elizabeth morreu em 2022. Então, para o Estado,
né, como chefe de Estado, então o príncipe Charles assumiu, né, o trono, se tornou rei, né, perante o Estado, e assumiu o cargo de chefe de Estado do Reino Unido. A coroação, toda essa festa, essa cerimônia de receber a coroa, de professar votos, de receber bênção de bispo, isso é uma celebração religiosa. Para a igreja, precisa formalizar essa cerimônia do rei, do chefe supremo, receber a coroa como tal. O Lula esteve presente com a esposa, com a primeira-dama, mas nós temos também um príncipe no Brasil, e o príncipe do Brasil não foi convidado. Ele até foi questionado, né, por uma equipe de jornalismo, e ele disse que é comum, é praxe, que os reis convidem para a coroação só aqueles que estão ativos. Não é o caso dele. Apesar de ele ser o chefe da Casa Imperial do Brasil, né, de receber dinheiro, esqueci o nome agora, é um pagamento, uma forma de imposto que recebe, mas ele não manda nada, ele não tem nenhuma representação política no Brasil. Bem, meus queridos, da minha parte é isso. Eu fiquei falando aqui meio que engasgando, meio que travando, parecia alguém que não estudou direito para apresentar um trabalho na escola. Mas eu queria aproveitar o tema para entrar nesse assunto e conversar um pouquinho a respeito. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau.